Então, boa noite a todos. Essa aqui é a aula do capítulo 7 de Introdução à Física, né? E o que esse capítulo aqui, vocês que leram aí o capítulo, né? Esse capítulo aqui, ele está tratando do quê? Quais são os exemplos da vida de vocês, que vocês lembram, assim, que pode... Vocês tiveram dificuldade de ler o capítulo? Tem alguma pergunta já agora? Eu tenho dúvida, professor, mas eu acho que foi mais para o fim do capítulo, que ele falou no final na parte de rendimento. Aí eu vou esperar chegar lá para tirar a dúvida. Tá. Em relação assim, ao que é o trabalho, assim, está tranquilo? Tá tranquilo. Né? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta nenhuma? Então por exemplo... O que é? Para mim tá tranquilo, pessoal, no começo. Por enquanto tá tranquilo. Deixa eu ver então se essa questão aqui ficou claro para vocês, né? Vocês viram essa questão aqui ou não? Acho que não, né? Estava naquele vídeo, né, de introdução à aula. Estava lá? Você mostrou, recomendou fazer. E aí? Como é que é essa... Alguém pode ler para mim aí, que eu tô sem óculos agora aqui. Alguém poderia ler para mim? Eu, pessoal? Pode ser. Pode ser. Considere uma bola presa a um barbante, ou seja, um pêndulo simples que oscila de um lado para o outro. A pergunta A. Por que a força de tensão no barbante não realiza trabalho sobre o pêndulo? A pergunta B. Explique, todavia, por que a força da gravidade sim realiza trabalho sobre o pêndulo em quase todas as posições. E a pergunta C é: qual é a única posição do pêndulo na qual a gravidade não realiza trabalho algum? Então, vamos começar com A. Por que a força de tensão no barbante não realiza trabalho sobre o pêndulo? Como assim não realiza trabalho? Alguém entendeu essa pergunta aí, não? A força de tração não realiza trabalho no pêndulo? Por quê? Porque ela é perpendicular ao sentido do movimento. Então, quer dizer, quando você vai... O João Vicente, alguém pede assim para você ir fazer, João Vicente, vai comprar leite no supermercado. Alguém pede assim para você, de vez em quando, para você fazer um favor desse, não? Pede. Pede, né? Bastante. Poxa vida, isso dá muito trabalho. Você não vai poder falar mais isso, né? Ou vai? Porque são conceitos diferentes. Nessa questão, o trabalho na fórmula não é errado falar em fórmula, mas a direção do sentido e da força, quando elas formam um ângulo de 90 graus, o cosseno entre eles é zero. Então, não existe o trabalho. É o que acontece nessa situação. Ou seja, eles são perpendiculares. Isso. Tá bom. Então, quando a força e a direção for perpendicular, né? Quando a força e a direção for perpendicular, esse produto aqui, na realidade, quer dizer, aqui então, isso aqui é verdade quando eles são paralelos, né? F trabalho é força vezes distância quando eles são paralelos. É isso? Isso. Então, na realidade, o que importa é a componente da força na direção do movimento. Isso que vai ser. Você tem que pegar a componente da força na direção do movimento, e aí isso sim, essa componente da força na direção do movimento, sim, vezes a distância, vai ser igual ao trabalho. Isso aí eu acho que está claro para todo mundo, então, né? Explique por que a força da gravidade sim realiza trabalho. Alguém se anima aí para explicar isso, não? Professor, tem uma dúvida ali no chat que mandaram. Deixa eu ver aqui, peraí. Chat. Por que a força
Por que a força age sobre a corda e não no corpo? Ô, Mendes, de qual força você está falando? Para começar, quantas forças agem sobre a bola? Né? Só a tensão? Ah, sim, o peso também, né? Tá, então você está se referindo à tensão, é isso? A tensão, ela age sobre a bola também. Se a tensão não agisse sobre a bola ia cair. Por que você está falando que a tensão não age sobre... Por que a força sobre a corda? Então, Mendes, só para ficar claro, nesse exemplo aí, você tem duas forças agindo sobre a bola, tá? Um é o peso, como você sabe, o outro também é a tensão. Se fosse só o peso, seria queda livre, tá? Então, para essa bola ficar nesse movimento aí, né? E sempre a força aqui a tensão, né? Se eu botar aqui a direção que ele está aqui nesse momento aqui, ó, olha o que acontece aqui. Tem um ângulo reto. Então a tensão ela não realiza trabalho sobre a bola do pêndulo, tá bem? Agora, isso é verdade para força-peso? Acho que não, professor, porque vai ter a componente do peso no eixo X e no eixo Y. No eixo Y ela vai equilibrar a tração, e no eixo X vai ser responsável pelo movimento da bola, não? Então, Vicente, só para ficar bem claro aqui, olha só. Aqui o mais interessante é eu tentar decompor a força-peso aqui numa componente na direção do movimento, tá? Numa outra componente perpendicular ao movimento, que vai ser paralelo que vai ser paralelo à direção da corda. Quanto vai ser? Quanto é que vai valer essa componente aqui? Você tem ideia? Atração, professor? Vai ser igual a tração, exatamente. Então, essa componente aqui vai ser exatamente igual... Opa! Vai ser exatamente igual à tração. Né? E aí, o que vai sobrar aqui vai ser uma componente na direção do movimento. E essa componente, sim, ela vai realizar trabalho. Tá? Essa componente aqui, ela vai realizar trabalho. Agora, existe uma única posição que não realiza trabalho? Qual seria essa posição? Quando as duas estiverem retas, professor? Quando o pêndulo estiver centralizado, com a bola no meio? Isso aí. Quando você estiver nessa situação aqui, ó, que o pêndulo está passando por aqui, né? Tem um momento aqui no momento mais baixo que a direção aqui que ele está nesse momento aqui, ele é perpendicular ao peso. Opa. É perpendicular ao peso. Nesse momento aqui, ele não realiza trabalho. Tá claro? Tudo bem, gente? Vocês entenderam, né? Bem, professor. Show de bola. E agora,
Vocês viram essa aqui também, não? Chegaram a ver essa questão de 73 ou não? Esquece aí não, né? Essa aí eu não fiz, não, professor. Então, por que a força da gravidade não realiza trabalho sobre? Aí tem duas situações, tá? A bola de boliche, ou seja, você tem aqui a bola de boliche aqui, ela está rodando para lá, a velocidade dela está nessa direção aqui, né? E o peso está para baixo. Ele está falando que ele não realiza trabalho, mas por quê? De novo, né? É a mesma explicação. Aqui a gente tem um ângulo reto, a única força que está agindo aqui sobre a bola, né, é a força peso e a força normal. Você não tem nenhuma resultante aqui, nenhuma resultante na direção do movimento, né? Então, na direção do movimento, a força resultante aqui é zero. Então, aí a gente tem o quê? A gente tem que o trabalho também vai ser zero, né? Tá bem, gente? Agora, no caso de um satélite, um satélite aqui está orbitando aqui em volta da Terra, qual é a força que age nesse satélite aí? Isso aqui, digamos, seria a Terra, tá? Hein, gente? Professor, Fala. quanto a isso, muita gente fala da velocidade deriva, né? Que é a velocidade que o satélite escapa da gravidade da Terra. Aí, outra questão, né? A gente tem vários corpos celestes. Por que isso não influencia esse satélite? Você diz a influência dos outros corpos no satélite da Terra, na Lua? Sim, todos os corpos celestes, né? No contexto próximo, que não é tão próximo, né, da Terra. Então, uma coisa é a velocidade, digamos, de escape do satélite de uma certa influência gravitacional, né? A outra coisa é se existem, se o Sol, por exemplo, aqui, né? Aqui está o Sol que está bem mais distante, né? Se o Sol teria alguma influência sobre a Lua, por exemplo. E tem, né? De fato, tem. Agora, quanto mais distante for tiver esse astro, né? Se for de Saturno, né? Aí você vai ter uma influência menor. E a massa também vai influenciar sobre essa influência. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a alguns capítulos, tá, André? Agora, digamos que a gente tem o sistema só Terra-Lua, né? A força que está agindo sobre a Lua, ela está apontando aqui na direção da Terra, né? É uma força que atrai e está sempre apontando na mesma direção, né? Está sempre apontando aqui para a Terra. Então, de novo, a gente tem uma situação onde esse ângulo aqui, né? Se eu pegar aqui a minha velocidade, né? Que é justamente a direção que esse satélite está se deslocando, e eu pegar aqui a força que está agindo sobre ele, a gente vai ver que vai ser sempre essa relação aqui, né?
a gente tem essa força de atração aqui, né? E a gente tem a velocidade do satélite, a gente vai ter sempre essa relação que vai ter um ângulo reto aqui entre esses dois vetores. Então, de novo, nesse caso aqui, você não tem trabalho nenhum sendo realizado. Tá bem? Professor, Fala. mas aí no caso da Lua, qual é a força contrária na direção da Terra que mantém ela equilíbrio ali? Onde é que está a reação? Naquele papo de ação e reação da terceira lei? Senão, para ela não ir caindo em direção à Terra, né? Cara, essa pergunta é o máximo, Vicente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas olha só, eu vou te dar uma dica, tá? Imagina que a Terra está aqui, ó. Imagina a Terra aqui, tá? Aí se você solta uma pedra, ela vai o quê? Vai cair na direção da Terra, não vai? Vai. Tá. Aí digamos que você joga essa mesma pedra agora com uma certa velocidade para lá. Aí ela vai fazer assim, né? É o que? O lançamento, né? Isso aqui vai ser a parábola, não é isso? Isso. Tá. Agora, digamos que você joga um pouco mais forte. Aqui vai fazer assim, não vai? Sim. Uma força maior ainda. Será que existe alguma velocidade que eu consiga jogar que isso aqui sempre vai ficar caindo e nunca vai chegar a tocar a Terra? Isso é aquela velocidade, não, velocidade de escape, não, né? Então, a velocidade de escape é outra coisa, né? A velocidade de escape vai ser uma velocidade que esse objeto aqui vai ter que ser lançado para cima, que ele não vai estar mais sob a influência do que está atraindo ele, né? Isso aí é velocidade de escape. Agora, o que eu estou falando aqui é escape. Agora, o que você está falando aqui é o seguinte: será que tem que ter uma outra força para manter esse objeto em órbita? Né? Porque uma coisa que está clara aqui é o seguinte: se eu soltar essa pedra, ela vai cair e vai encontrar na Terra. Ela vai sempre cair, ela está sempre caindo. Só que nesse caso aqui, ela continua caindo. Só que olha só o que está acontecendo. Se a Terra fosse plana, o que ia acontecer? Ela sempre iria cair. Ela ia cair, né? Só que a Terra, o que é? A gente já sabe disso, eu e você sabemos, a gente tem certeza que a Terra, o que é? A Terra é plana? Com certeza não. Com certeza foi forte. A gente está, né? Estamos aprendendo aqui, vamos ver se a gente chega lá. A Terra, dizem pelo menos para a gente que a Terra não é plana, né? Professor. Fala, Pedro. Tem a ver com a força centrípeta? Por que você diz isso, Pedro? Por causa da gravidade, professor? Porque o que é força centrípeta? Deixa eu pensar um pouquinho, professor, que estou... Não, então, olha só. Não, tudo bem. A força centrífuga é aquela força que está te jogando para fora, né? E a força centrípeta tem que ser alguma coisa que vai fazer com que você mantenha esse movimento, né? Então, quando você já fez aquela brincadeira de você pegar assim uma pedra, assim, amarrar numa corda e você fazer assim em cima da cabeça, assim, a pedra, então a latinha fica assim rodando em cima da cabeça. Você já fez isso, não? Algumas vezes sim, professor. Algumas vezes sim. Acabei tomando uma latada, uma pedrada na cabeça. É mesmo? Caramba, que horror! Mas você fez alguma coisa errada, porque se você ficar bem no centro assim e você mantiver isso aqui rodando, eu acho que não vai acontecer, não. Então, para eu tentar entender essa situação aqui, né, eu tenho que criar eu tenho que definir uma força que vai fazer com que esse movimento aqui se mantenha circular, né? Então, a gente vai falar, quando a gente for falar de órbita, de força centrípeta, a gente vai falar isso tudo daqui a pouco, tá?
Isso é uma aula bem interessante. Mas aqui onde a gente está querendo chegar é que, no caso do satélite aqui, a gente tem só uma força agindo sobre ela, que é a força de atração gravitacional aqui entre a Terra e a Lua, e essa força ela é radial, ou seja, ela está sempre apontando para o centro da Terra. E como ela é radial, e a gente está vendo aqui que essa órbita circular aqui, né, ela tem sempre um ângulo reto aqui com raio, então o meu trabalho vai ser nulo. Tá bem? Porque a gente já viu que para ter um trabalho de frente zero, tem que ter o componente da força na direção do movimento. Tá bem, gente? Aí tem esse conceito de potência, né? A potência é esse trabalho realizado por um certo intervalo de tempo, né? Tudo bem, gente? Então, isso aí vai te dar, por exemplo, se você tem que realizar esse trabalho, né? Isso vai te dar no final, né, a quantidade de energia que você tem para você fazer uma determinada ação, né? Então, se você quer chegar até algum lugar, né, você além daquela força agindo no sistema, né, você vai ter que ter um tempo pelo qual aquela força tem que agir no sistema para você chegar até um determinado objetivo, né? Então, se você tiver nesse caso desse foguete, ele ficar só 5 minutos ligado, certamente ele não vai chegar muito longe, né? Não vai chegar a Marte, por exemplo, porque toda a energia que você ganhou nesse processo não foi suficiente para você, no caso, aí, chegar numa determinada altura, né? Vamos simplificar. Agora, então, esse conceito de potência ficou claro para vocês aí, que seria o trabalho dividido pelo tempo, né? Ficou sim, professor. Tá. E aí a gente entra em duas energias, né? Que são velhas, conhecidas de vocês, né? Primeiro a energia potencial, né? E depois a energia cinética. Repara que nesse exemplo aqui não independeu, né, o caminho que foi usado aqui para levar a bola até a mesma altura, né? Não fez diferença nenhuma, né? A energia potencial ela não está falando nada sobre o caminho que você está percorrendo até chegar naquele determinado ponto. Então depende basicamente do quê? Da altura, né? Da altura que, no caso aqui, é 3 metros. Se você vai em linha reta na vertical, você vai em linha reta na diagonal, ou se você vai via uma escada, a energia potencial final é exatamente a mesma. Tá? Isso está relacionado com o fato que se você que o que vai contar é só a força para você realizar trabalho, né? Só vai contar a força que está paralela à direção do movimento. Tá bem? A força que for perpendicular à direção do movimento não vai contar no trabalho, né? Então, nesse caso aqui, ó, quando ele está andando aqui no horizontal, ele está realizando trabalho? Não, né? Então, ele não vai também contar para o acréscimo da energia potencial, né? Tá? E a gente vai ver que a energia e o trabalho realizados vão estar bem ligados, né? E
E junto com essa definição de energia, também vem essa definição da conservação de energia, que a gente também está craque de saber, né? Que a gente transforma uma energia, né? No caso aqui, energia potencial, você fez aqui subir até lá, isso tudo se transforma em energia cinética depois. Vocês chegaram a ver algum desses vídeos? Alguns deles são muito, muito legais. Vocês viram ou não? Ou ficou todo mundo só vendo no Netflix? Sim, eu vi sim, professor. Eu vi sim também, professor. Alguns vídeos são bons, né? A maioria deles eu gosto muito. Então, repara que aqui ele está percorrendo, ele está realizando o trabalho aqui, né? Ele está levantando para cima aqui em 3 metros, ele levanta isso aqui na vertical. O peso desse bloco aqui de 400 newtons, né? Ele fazendo um trabalho de 1.200 newtons. Só que se ele fizer exatamente o mesmo trabalho, né? Sobre um plano inclinado, alguém sabe por que isso aqui acabou sendo verdade? Isso aqui ou não? Por que quando ele andou aqui nessa direção aqui, o trabalho deu igual? Por causa da força aplicada, professor? O que é? A força que cada um aplicou, ele subindo 6 metros, ele aplicou uma força tipo de 200 newton. O que estava em pé, perpendicular a essa subida, né? Ele levou com uma força de 400 newtons. Meio que dobrou a força e dividiu a distância pela metade. Professor, eu diria que é porque o trabalho total poderia ser dito como a variação da energia cinética e o que sobe na diagonal, essa variação na horizontal seria 0. No final, ele só teria aquela potencial. Nos dois casos, não, em termos de energia potencial, né? Nos dois casos, você ganhou a mesma energia potencial, né? Indo na vertical ou digamos, na diagonal sobre esse triângulo retângulo aí, sobre a hipotenusa, né? Sim. Aqui, então, agora, o que você falou em relação à energia cinética, que eu não entendi? É que o trabalho poderia ser dito como uma variação da energia cinética e para o que está subindo na diagonal, tanto no começo quanto no fim, é 0. Então, a variação é 0 também, não? Não, olha só. O trabalho, né? O trabalho vai ser igual à variação da energia, né? Então, aqui, como a energia potencial, né? A energia potencial ela vai ser exatamente a mesma, eu levando esse objeto sobre esse triângulo aqui, ou levantando ele na vertical, né? Porque o que vai variar é a altura desse objeto aqui, né? Que vai ser, em todos os casos, vai ser igual a H. A energia potencial independe desse caminho que você tomou, né? Só vai depender da altura, né? Que você levantou no final, que no final todos eles chegaram até a altura de 3 metros aqui, né? Agora, o que eu entendi que você está falando aqui, João Vicente, é o seguinte: o que existe aqui é uma variação da energia potencial, né? E o trabalho ele vai ser igual à variação dessa energia potencial, tá? Então, a energia potencial aqui vai ser quanto? M
que é 40, G, que é, vou acrescentar, eu vou arredondar por 10 metros por segundo ao quadrado, e H, que é 3 metros. Então, a variação da energia, a energia potencial, né, que você ganhou daquele ponto de baixo até em cima, vai ser igual a 1.200 joules, né? E aí ele calcula o trabalho de duas formas diferentes, ou levantando esse objeto na vertical, que vai dar justamente a força que é o peso dele, né? É o peso dele nessa direção aqui, 3 metros, exatamente 1.200 metros, ou então, quando ele vai na diagonal, ele falou para a gente que a força que ele usou foi 200 newton, e essa distância aqui foi de 6 metros. Tá? Então, com isso ele tem exatamente a mesma, ele calcula e vê que exatamente o mesmo trabalho foi realizado. Agora, aí ele não está falando nada da energia cinética ainda. Ele ainda não está igualando a variação da energia cinética ao trabalho, não. Só está falando da energia potencial até agora. Entendi agora, professor. Então, a resposta do Pedro está certa, né? O garoto na diagonal fez uma força menor, mas percorreu uma distância maior. Então, no final das contas, equilibrou. Ah, entendi. Tá bem? Tá bem. E a energia cinética, a gente também, acho que todo mundo aqui já foi apresentada a ela, né? A energia cinética vai ser aquela energia que vai estar relacionada digamos, ao movimento daquele objeto, né? Então, no caso aqui de um pêndulo, tem até Vocês chegaram a fazer aquelas simulações que tem no Avalon? Acho que tem uma simulação bem legal aqui, né? Sim, professor, fiz um monte. Eu fiz legal também. Aquilo, né? Acho A muito do irado. skatista é a mais engraçada. Qual? A do skatista é a mais engraçada. É boa aquela, né? Se tu botar um ângulo tirando o magnetismo do skate com a pista, ele sai voando. É mesmo, né? Sai voando? Então, tem essa aqui, né? Indo aqui para o caso do pêndulo, eu posso olhar aqui para a energia, não posso? Posso. Olha só, eu vou botar aqui lento, né? Então, à medida que eu vou aumentando aqui a posição, eu vejo claramente aqui à esquerda que a minha energia total está aumentando e eu só estou aumentando a potencial. No momento que eu largo, a potencial e a cinética ficam variando, né? Nesse ponto mais alto aí a potencial é maior, é máxima. Nesse ponto mais baixo a potencial é mínima e a energia cinética é máxima, né? E repara que o que acontece aqui, basicamente, que a total fica sendo uma constante, né? E a soma das duas tem que ser sempre igual ao mesmo valor inicial, né? Agora, isso aí, obviamente, se eu botar o atrito, né? Repara que se aumentar a gravidade, né? O que está acontecendo aqui é basicamente se eu botar aqui um valor bem pequeno de G, né, a energia potencial vai diminuir, né? Energia cinética também, né, aqui embaixo. À medida que eu aumento essa força de gravidade, né, a energia potencial aumentou, né? Lembra que MGH, então o G ali depende muito, né, a potencial depende de G. Agora, repara que se eu botar aqui
se eu botar aqui o atrito, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui, gente? Eu estou perdendo a energia total para energia térmica, né? Vai sendo dissipada, né? Vai sendo dissipada, né? Energia útil. Exatamente. Só acelerando aqui, vai chegar uma hora que toda a energia cinética, toda a energia do sistema, tanto o potencial quanto a cinética, vai se transformar em energia térmica, né? Então, esse aqui tem muita simulação interessante. Esse aqui, dos skatistas que você gostou? Essa daí mesmo, professor. Quem depois não... Alguém ficou com dúvida em alguma situação específica aqui das simulações ou não? Eu fiquei nessa aí do canhão, professor. Qual foi a dúvida que você ficou? 45 graus é o alcance máximo. Uhum. Só que se você levar o canhão em mais ou menos ali 10 metros e atirar 45 graus e 40, em 40 vai um pouco mais longe do que... Pouca coisa, mas vai um pouco mais longe do que 45. Por quê? Não, olha só, presta atenção. Quando você fala que 45 é o alcance máximo, você está querendo dizer nessa situação aqui, né? Em relação ao solo, né? Então, nesse caso aqui, repara que, de fato, ele vai ter alcance máximo. Ó. Esse aqui é uma situação, se você botar 45, o 50 deu um pouquinho antes, e o nosso amigo aqui, o 40, também vai dar o mesmo valor, vai dar junto ali do 50, né? Então, 45 é, de fato, quando eu tenho um maior alcance. Agora, repara que quando você põe a altura de 10 metros, olha só o que vai acontecer. O alcance que você tinha que medir, ver se eu consegui fazer aqui. Eita ferro. Vamos ver se consigo pegar aqui uma ferramenta aqui um segundo, hein? Aqui. O alcance você tinha que medir em relação ao quê? É essa linha aqui, tá? Vamos aqui botar, então... acho que eu já entendi. Olha só, vamos botar aqui agora, vamos fazer a mesma coisa, ó. Olha lá. Aqui, é aqui, né? Lembra? Nesse ponto aqui, ele realmente... Ele bateu antes, ó. Tá? Vamos aqui botar agora o 50. Olha só, ele vai bater no mesmo lugar. Mas por que depois que passa da linha, ele vai mais distante? Por que não poderia ir mais distante? Por que não? Olha só. Mas por que você está fixado que tinha que ser? Porque, olha só, é uma questão só da parábola, né? Olha aqui. É uma questão da parábola, né? Olha aqui. Esse ponto aqui, que se eu pegar na altura que a bola saiu, que é essa linha vermelha que eu desenhei aqui, de fato, 45 graus vai ser o lugar onde ele vai chegar mais longe, vai ter o maior alcance, tá? E todos os outros ângulos vão dar uma distância menor do que esse ângulo máximo aqui que eu
que eu vou botar, né? Que esse aqui, digamos, seria o alcance máximo, seria esse aqui, né? Todos os outros ângulos vão dar menor, vão dar um alcance menor do que esse. Agora, repara que para o de 45 graus, quando eu passo a linha, ele faz o quê? Ele faz um desenho que passa aqui. Ele acaba vindo para cá, né? O 45 graus. Apesar daqui em cima ele ter passado antes, essa parábola aqui, ela acaba cruzando a outra e chega mais longe, mas... Não, tá é o inverso, né, professor? É o 40 que faz isso, lá em cima. É o 40, eu falei 45? Falou. Não, é o 40 que faz isso, né? 40, apesar de lá em cima estar antes, a parábola dele acaba cruzando num ponto um pouquinho maior lá embaixo. Entendi, mas essa linha que você traçou, vermelha, na horizontal, ela é em relação ao quê? O centro de massa do canhão? Eu tô supondo que o canhão sai desse ponto aqui, ó, onde está essa cruzinha aqui. Ele sai dali inicialmente. A altura inicial dele é ali, né? É como se eu fizesse isso aqui, né? Ó. Como se eu pegasse... Deixa eu apagar isso tudo aqui. Como se eu pegasse isso aqui tudo e fizesse essa altura aqui ir para zero. Ó, altura zero. Olha só o que aconteceu com a cruzinha aqui, ó. Ficou na altura do chão. Né? Sim. Professor. Entendi agora, professor. É que eu estava olhando sempre lá para baixo só, nem pensei nisso de ter que traçar ali a... Aí, nesse caso aqui, olha só, de fato, o 45 graus é o cara que dá maior alcance. Sim. Professor. Fala, João Vicente. É o Rafael. Não, professor. Desculpa, Rafael. Isso acontece por conta do ângulo, né? Literalmente da formação do ângulo ali, né? Aí tem aquela bolinha preta que é o centro do canhão, é porque no caso ali é como se fosse o marco zero para formar o ângulo, né? Isso aqui, aparentemente, a bola inicialmente está nessa altura aqui. Então, aí no caso é o que forma o ângulo, então tem que ser uma reta horizontal passando com a por bola, ali. porque se for mais alto já é outro ângulo até, né? Isso. Só para ter certeza que eu estou pensando certo. Uhum. Quer dizer, esse ângulo é o ângulo horizontal. Esse ângulo aí que ele está mostrando, 50 no caso aqui, é um ângulo com horizontal, né? Não, agora... é porque o João tinha falado, é porque no caso a bola não estava no mesmo ângulo que o chão. Isso. Não, na mesma altura que o chão. Isso. Aí no caso eles estavam em ângulos, em retas paralelas, mas não na mesma reta, né? Por isso que tem uma distância diferente no final. Porque, tá vendo? O ângulo aqui da bola, ele pode até ser o mesmo que o chão, mas só que o ponto de origem da bola é diferente. Então, a concepção de queda vai passar do ângulo zero, do ângulo de 180. Aí por isso então, que olha tem só. uma... Deixa eu só... Olha só, essa coisa da posição aqui, né? Isso eu acho que pode ser uma coisa que... O fato nessa situação aqui, o de 40 ser mais distante, tá? Repara que a componente velocidade desse aqui, a componente velocidade, deixa eu botar aqui, ó. Essa componente de velocidade, deixa eu só pegar de novo aqui, peraí. Essa componente de velocidade aqui, quando ele está a 40 graus, vamos ver se vocês sabem responder. É maior ou menor do que se eu fizesse 45? Hein?
vai depender do ponto, né, professor? Não. Não, senhor. Olha só. Olha para a componente horizontal da velocidade. Ela tá variando? Eu vou mostrar de novo, hein? Deixa eu até botar aqui esse cara para baixo aqui para a gente ver se a gente vê mais claramente. Ó. Olha para a componente horizontal da velocidade. A horizontal vai em movimento uniforme, né? Não está variando. Concorda? Tá. Agora, quanto mais deitado tiver, vai ser maior ou menor a componente horizontal? Vai ser maior, né? Vai ser maior. Ó, aqui vai ser componente grande. Quanto mais na vertical botar, olha aqui a componente horizontal, como é que está pequenininha. Tá vendo? E essa componente horizontal aqui, ela não muda. Então, agora, olha só por que essa coisa do maior alcance só vale quando a gente pegar nessa situação aí, onde eu tenho o cara exatamente, eu tô medindo exatamente na altura que a bola sai, tá? Repara que se eu botar esse cara aqui super deitado, em algum momento ele sempre vai passar. Se eu deixar esse cara aqui ficar mais alto, em algum momento, como o componente horizontal dele é maior, em algum momento ele vai sempre passar o de 45 graus. Isso sempre vai acontecer. Porque justamente essa componente aqui na vertical ela é muito maior. Então, conforme você vai aumentando, você joga mais longe quanto mais no horizontal tiver. Tá bem? Então, tá claro para você isso ou não? Acho que eu não consegui ser muito claro, né? Quê? Ficou claro, sim. Agora, vendo o vetor velocidade, ficou bem claro, professor. À medida que eu vou aumentando uma altura cada vez maior, né? Essa diferença que você viu vai ficar cada vez mais patente, que você vai conseguir ter um ângulo menor que vai chegar mais longe. Tá bem? Justamente porque você está mexendo nessa componente horizontal. Tá bem? Essa pergunta é uma pergunta boa. Então, só para voltar, né? Então, esses três esse aqui do pêndulo, esse aqui do skatista, né? Isso tudo aqui acho que é bem instrutivo. Depois, quer dizer, o ideal é que a gente vocês mexam um pouco com isso aqui, porque isso aqui acaba dando um feeling assim da situação, né? E aí a gente acaba, para mim, já ajuda muito na hora de eu entender esse conteúdo, tá bem? Vou voltar lá para a aula, então. Deixa eu falar, então, aqui uma questão aqui interessante aqui para vocês, né? Vocês lembram desse... Vocês chegaram a fazer esse problema aqui, né? Ou não? Sim, já tem um tempinho, né? Tem um tempinho, né? Estava na lista. Qual vocês acham que é a resposta disso aí? Lembrando, né, que o quê? Que a energia cinética depende com o quadrado da velocidade, né, gente? Qual a resposta? A, B, C ou D? A D, professor. O tijolo é levantado até determinada altura.
Tá? Aí, depois ele cai. Ninguém vai dar palpite. São João Vicente, coitado. Eu acho que é dele também. João Vicente não pode dormir de jeito nenhum, né? Senão eu fico sozinho aqui na aula. Professor, João Vicente, acorda, João Vicente. Acorda. eu acho que é o dobro, professor. Fala, Rafael. Eu acho que é o dobro. Dobro? Mas você entendeu que aqui a velocidade é 4 vezes, é o quadrado aqui, não? Sim, entendi. Ah, tá, não. Porque de repente não foi claro, né? É quadrado, sabe que quando aumenta 2 vezes é o quadrado, é 4, né? Sim. Tá, e aí? Qual que você acha que é mesmo que você falou? Eu acho que é o dobro, então é a C, Acho no que, caso. acho que eles estão certos. Eu tô tentando fazer aqui a conta agora. Acho que eu errei. Conta? Que conta? Você é proibido de fazer conta aqui, João Vicente. Larga essa caneta. Agora. Eu tô comparando, professor. Larga a caneta. Caramba, se fosse fazer conta, eu vou fazer conta semestre que vem. Nesse não tem que fazer conta ainda não. Aqui, nessa aula, não. Então, olha só. Eu acho que quem está ganhando, qual é? É a letra D, né? É isso mesmo? Podemos passar para o próximo? Não, professor, acho que é a C, porque a gente sabe que a energia potencial gravitacional, a energia cinética, né? Ela também pode ser considerada a conversão direta da energia potencial gravitacional. A energia não muda, né, no caso. Então, se ele está ao dobro de altura e a gente está considerando que é a energia potencial, a velocidade não está envolvida. E a gente sabe que a energia potencial no ponto de altura vai ser a mesma energia cinética quando ela tocar o solo, considerando o mesmo sistema. Então, se é o dobro da altura, é o dobro da energia cinética. Rafael, você tem certeza do que você está falando? Tem, professor, tenho certeza sim. Absoluta? Ele está certo, professor. É o Muito dobro bem, mesmo. então. É isso mesmo. A resposta certa é C, né? Isso. Quase que a gente errou, hein? Pô, fala sério. Ainda bem que tem uma situação que você me passou agora que foi uma lembrança muito boa de uma situação de um mestre falando para o outro. Um dia desse eu conto para vocês. Muito boa a situação. De você ter certeza do que você está falando, né? É sempre bom a gente buscar certeza. Então, olha só. Então, eu acho que está claro para todo mundo, né? Que a energia cinética vai se... toda a potencial vai se converter em cinética, né? Tanto nesse caso aqui, como nesse caso aqui. E como aqui a gente está com 2 vezes a altura, a energia potencial aqui é 2 vezes essa energia potencial daqui, né? Consequentemente, se essa energia cinética aqui, né, é igual à energia potencial inicial, né, essa energia cinética aqui vai ser igual à energia potencial, que no caso vai ser, então, 2 vezes a energia cinética do outro lado. Opa, 2 vezes aqui. Tá bem? Tá claro isso, né? Show de bola. Esse aqui vocês lembram também, não? É que naquela época a gente não tá falando de energia ainda, né? Se jogamos 2 tijolos com peso diferente em cima de uma ponte, e o segundo tem o dobro do peso do primeiro, então podemos dizer que o segundo tijolo vai chegar ao chão com metade da velocidade, mesma velocidade, dobro de velocidade, 4 vezes a velocidade. Essa é a mesma velocidade, né, professor?
Isso é a mesma velocidade, né? Agora, e em relação à energia cinética? Se chega com a mesma velocidade, vai chegar com o quê? Eu acho que a vai ser mesmo o o quê? dobro também. O que é? Eu acho que vai ser o dobro também. É o dobro, professor. Que é a mesma situação. Não, mas está chegando com a mesma velocidade, gente. Mas a massa está dobrada. É o dobro de energia potencial também. É isso mesmo. É o dobro da energia potencial inicial, né? Porque o mgh, não é isso? mgh. Isso, o outro. E aí, então, como a massa aqui dobrou, então o potencial dobrou, consequentemente a energia cinética também vai dobrar. Show de bola. Maravilha. Falaram aqui no chat. Porque a energia cinética também depende da massa. Perfeito, isso mesmo, Luiz Paulo. Quem já fez essa experiência aqui? Difícil, né? Mas a gente já viu, já tem vários vídeos, né? Tem vários vídeos dessa experiênciazinha aí, né? Já viu agora... vídeo? Eu só vi vídeo, eu não tenho ferramenta para poder fazer essa experiência. Só vídeo mesmo. O que aconteceria se o seu entusiasmo ele ligeiro empurrão? Bem, eu acho que ele vai, né? Você sabe o que vai acontecer, né? Vai tomar uma bolada no nariz. Vai levar uma bolada no nariz, né? Se ele empurrar ali, se daqui ele der uma empurradinha, ele está dando, além da energia potencial gravitacional, vai também dar uma energia cinética inicial, consequentemente esse cara vai acabar voltando, né? Complicado. Isso aí, professor. Show de bola. Que vídeo é esse aqui que eu botei? Vamos ver. É isso mesmo. Ó. Não pode mexer a cabeça, hein, galera? Então, a gente deu energia potencial, essa energia potencial se transformou em cinética e, no final das contas, como a energia se conserva, né, você chega na mesma energia potencial final, chegando na mesma altura. Agora, se você empurrar, olha só o que vai acontecer. Viu que ele empurrou aqui? Ó? Ele deu aquela empurrada, né? Aí, meu amigo, danou-se tudo. Ele levar uma bolada. Se ele não tira a cabeça dali, o negócio ia ficar ruim para ele. É melhor fazer essa experiência encostado na parede, né? Porque assim, do jeito que ele fez, se ele inclinar um pouquinho para frente... Errou, né, meu? Danou-se tudo. Então, lembra de ver isso aqui, tá, gente? E aí, esse capítulo está todo baseado nessa questão da conservação de energia, né, que eu acho que está todo mundo... Vocês chegaram a ver esse vídeo aí? Da fricção? Quem é que poderia traduzir para mim? Hoje eu esqueci meu livro de tradução aqui. Alguém consegue traduzir isso para mim? Meu dicionário português e inglês eu deixei lá no quarto. Mistério total? Alguém se habilita? Vai lá, Rafael, coragem. Sozinho primeiro. Você quer? Vou tentar aqui arranhar vai lá, pouco. Rafael. Vai lá, coragem. Vai lá. Vai lá. Neles, pilota, né, a sua bicicleta com uma velocidade V durante um período da via e nota que parte da via desapareceu, sumiu, né? Sumiu. Uhum. Ela freia a fricção entre o trilho e as rodas é metade do peso dela e da bicicleta. O quão longe essa criança vai? O quão longe ela desliza? Isso, exatamente. The friction between her tires and the road is half the weight of her
Engraçado, não entendi. A fricção entre a roda e a estrada é metade do peso. Tá. Ele está É falando metade qual do é a peso da força de bicicleta. atrito, né? É isso, é a força de A atrito. força de Porque... atrito é metade do peso dela. É isso que ele está falando. Isso. Tá, entendi. É, nem metade do peso dela, é metade do peso total dela mais a bicicleta, né? E aí, quer dizer, a pergunta que tem é se você consegue o quanto que ela vai andar antes de parar, né? Quanto que ela vai andar deslizando, não é isso? Tem como calcular isso, gente? Isso. Como é que vocês calculariam isso aí? Tem como, eu fiz poucas vezes, então não fixou na minha memória. Eu acho que é o comparativo da energia cinética do quanto ela está trabalhando antes do freio e vai equivaler à energia cinética dela atual menos o quanto ela perdeu da força de atrito. Uhum. Aí você faz essa comparação e vê o resultado, se eu não me engano. Então, a ideia toda aí sempre é isso, né? Que a gente está conservando energia, né? Então, agora, nesse caso aqui, o trabalho realizado pela força de atrito, né? Ele está sendo usado para transformar essa energia cinética. Ele está diminuindo a energia cinética. Então, ela vai de uma energia cinética determinada, que ela tem uma velocidade inicial, até uma energia cinética nula, né? Tomara que ela consiga parar antes de cair no penhasco, né? Então, a força vezes a distância, aqui é o trabalho, né? O trabalho vai ser igual à variação da energia cinética, aqui, né? Lembrando, então, que ele tá falando que a força de atrito vai ser metade do peso total dela, né? Então, aqui tem quer dizer, a força vezes a distância, né? A força, que é a força de atrito, vezes a distância, é igual à variação da energia cinética. Então, aqui tem um meio de mv2 em cima. A pergunta que ele quer responder é qual a distância que ela vai andar antes dela parar completamente, né? Então, a gente vê aqui que a massa aqui, ela vai acabar sumindo. Lembrando que aqui ele falou que a força de atrito é metade do peso dela, né? Dela e da bicicleta, né? Então, aqui vai depender basicamente da velocidade e da aceleração da gravidade, tá? Tá claro, né? A solução, né? Ficou claro sim, professor. Tá. Não sei se vocês chegaram a ver esse problema sendo feito. Agora, no caso, vocês chegaram a fazer esse problema aí? Eu acho que também, né? O caminhão desce a montanha número 1 e entra a uma certa distância dentro do feno. O caminhão número 2 está numa montanha o dobro da altura. Ele vai penetrar quanto dentro do feno? A mesma distância, o dobro da distância, o triplo da distância ou 4 vezes a distância? Alguém se anima? É porque eu não tinha feito isso, professor. Estou pensando aqui, tentando resolver na cabeça.
Então, vamos tentar resolver junto aqui, né? Olha só, no caso do 2, o que está variando aqui? Aqui tem uma determinada altura, H, né? E aqui, pelo jeito, é 2H, né? Isso. Então, essa energia potencial aqui, essa aqui vai ser o quê? É o dobro. O dobro também. 2 vezes a energia potencial. 2 vezes a energia potencial. A gente sabe que aqui vai ter uma energia cinética que vai ser igual ao potencial quando ele chegar aqui embaixo, não é isso? Isso. A gente sabe agora, então, que essa energia cinética vai ser o quê? Vai ser o dobro daquela lá. Essa energia cinética aqui vai ser 2 vezes aquela energia potencial inicial lá de cima, né? Agora, quando ele está percorrendo isso aqui, o que está acontecendo aqui? Ele tem uma força igual ao problema anterior, né? Tem uma força para trás aqui, né? Digamos que essa força aqui não depende da velocidade com que ele chega, tá? Que essa força é sempre uma força igual que independe da velocidade. Então, o que a gente sabe é o seguinte, que o trabalho vai ser igual à variação da energia cinética. Não é isso? Isso, professor. Tá. O cara de baixo tem... Então, se a força é a mesma nesses 2 casos aqui, e a energia cinética desse aqui de baixo é 2 vezes a de cima, esse trabalho aqui, que acontece aqui, que é igual à variação da energia cinética, né? A variação da energia cinética, esse trabalho aqui vai ser o quê? Vai ser 2 vezes aquele trabalho lá. Isso. Né? Porque aqui é o dobro da energia cinética também. E a gente sabe que esse trabalho aqui é o quê? É a distância vezes essa força. Se essa força que eu estou falando que é exatamente a mesma, então essa distância aqui vai ser o dobro. Né? Então, aqui a gente tem aqui que vai ser o dobro da distância. Tá? Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Eu demorei porque eu tô sem papel aqui perto, né? Aí eu, de cabeça, eu tava tentando assimilar isso tudo. Não, tudo bem, mas acho que deu para entender, né? Sim, professor. Esse aqui é outro problema que a gente fez também no passado, né? E a gente não falou de energia. Considere 2 bolas idênticas soltas na pista A e B, a partir do repouso mostrado. Quando elas alcançam as extremidades finais das pistas, qual será mais veloz? Ou seja, chega lá com a maior velocidade escalar, né? Qual vai ter a maior velocidade escalar quando chega no final? São iguais, não? Não, esse cara aqui ele foi por baixo, né? Aqui ele chegou mais rápido aqui. Opa! Ele deu aquela acelerada ali, né? Ele adquiriu mais energia cinética, mas depois, quando ele voltou a subir, ela voltou a ser potencial. Então, de novo, mais uma vez, eu estou assumindo que essa distância aqui, né? Essa distância aqui é a mesma que essa distância aqui, ou seja, que a altura que a bolinha cai no final é a mesma, né? Consequentemente, a gente está falando várias vezes aqui, a energia potencial vai ter que ser igual à energia cinética. A energia potencial inicial é igual à cinética final, né? No caso, como o potencial é igual nos 2 casos, né? Então, a cinética também vai ser. Suponha que um objeto é colocado em movimento sobre um plano infinito, sem atrito. Descreva esse movimento.
Alguém tem alguma ideia, não? Eu estou pensando, professor. Ele vai ficar para sempre ali, professor, com a velocidade constante. Andando sempre para cima, para lá, para a direita, para sempre, né? Isso. É isso? Uhum. E aquele papo de conservação de energia? Onde é que fica aquilo? A energia está sendo conservada, está sempre Vamos a lá. mesma. Vamos lá. Qual é a energia potencial dele nesse ponto 1 aqui? É zero. É zero, né? Aqui, a energia potencial dele é zero? Não, aí seria a máxima, de acordo com a Tá. Aqui qualificação. a energia potencial dele não é zero. Isso. Né? Então, aqui a minha energia cinética é máxima. Concorda? E aqui a minha energia cinética diminuiu. Tá certo? Uhum. Porque o quê? A gente sabe o quê? Que a energia potencial mais energia cinética tem que ser igual a constante. Vai chegar um lugar aqui que provavelmente essa energia cinética vai diminuir tanto que ela vai ser zero. Quando ela for zero, o que vai acontecer? Ela cai. Não, ela vai. Não, ele fala que isso aqui é infinito. Ó, lá no infinito. Quando essa energia cinética parar, então. aqui quando a energia cinética, esse cara aqui ficou tão alto que a energia cinética é o quê? Deu zero para ela. Aí o que vai começar a acontecer? Ele vai começar a reduzir. Ele vai começar a voltar. Não, mas olha só. Aí ele volta, porque é como se ele estivesse agora caindo de volta para a Terra, né? A energia potencial aumentou, ficou zero a cinética. Aí, quando a cinética é zero, a potencial máximo, esse cara vai querer, sem atrito, ele vai querer ficar parado ali? Não, ele vai querer. Agora ele vai querer voltar para cá, de volta, né? Então ele vai começar. Então isso aqui vai ficar oscilando entre um ponto e outro, vai ficar fazendo assim, ó. Como se fosse o quê? Um pêndulo. Uhum. Tá bem? Entendi. É porque eu não tinha entendido o desenho, que eu também. era literalmente uma prancha em cima da. É uma prancha infinita em cima da Terra. Eu não estava conseguindo visualizar, depois que eu entendi, deu para ver bem melhor. Uhum. Agora ficou claro, né? Oi. Essa situação é como se fosse a explicação caso houvesse um túnel que passasse pelo centro da Terra, o movimento seria igual? Seria, cara, incrível, né, meu? Se tivesse um buraco que passasse pelo centro e fosse até o outro lado, ia acontecer a mesma coisa. Ia ficar fazendo assim. Esse é um dos problemas lá do livro, você deve ter visto, né? Mais na frente, não? Legal, né? Eu ouvi uma matéria, professor, de um grupo de uma empresa que tinha uma ideia de fazer um trem assim, para não consumir energia, usar só a gravidade como fonte de energia para transporte. Cara, que máximo! Ele faria um buraco, né? Caracoles. De um ponto ao outro da Terra. Caracoles. E ia deixar só a gravidade atuando. Como se fosse um pêndulo. É, exatamente. Porra, que máxima ideia! Adorei. Eu achei muito maneiro também. Muito maneiro, cara. Seria assim, né, Rafael? Deixa eu ver se eu entendi bem. Ó. A Terra está aqui. A Terra está aqui. Aí você faz aqui um túnel. Um túnel aqui, né? É isso? Aí ele vai aqui, o trenzinho vai estar caindo, vai estar caindo, acelerando, chega aqui, aí velocidade máxima. Isso. Aí ele começa a subir, mas se tem conservação de energia, ele vai chegar nesse ponto aqui. Obviamente, ele vai tanto perder energia na descida quanto na subida. Você vai ter que dar um pouco de energia na subida, né? Mas você sabe por que não funcionou isso aí, não?
eles não tentaram fazer. Tinha diversos problemas com o fato de você fazer um buraco, né, no meio do planeta. Aí a reportagem, todo o documentário falando, não disse os motivos pelos quais eles não deram continuidade no projeto, mas é porque tinha um monte de empecilho, porque ia estar ligando diversos países, aí é muita política envolvida também, né? Gastos. Aí não foi para frente. Eu acho que para você fazer esse troço viável, você tinha que chegar numa profundidade, porque tem certo... À medida que você abaixa, você aumenta a profundidade, né? A temperatura aumenta muito da Terra, né? Os materiais para aguentar também. E aí você ia ter para esse cara funcionar, você ia ter que ir muito fundo e provavelmente você ia ter que ter suportar um calor absurdo, né? Mas a ideia é fantástica, né? Uhum. Isso vai funcionar melhor, talvez na Lua, onde você tem talvez um núcleo morto, né? Eu acho que o núcleo da Lua, não sei se ele é mais quente, será? Não sei eu acredito que sim, mas eu também não posso dizer nada, não tenho nenhuma informação sobre. Mas eu nunca tinha visto, eu nunca tinha escutado essa história, eu achei bem legal, mas a ideia é isso, né? Conservação de energia também, acho que foi bem colocado por você. Boa sacada. Deus. Professor, uma pergunta. Fala, Luiz Paulo. Por que o bloco voltaria? Não entendi por que ele voltou. Por que voltaria? Natural. Então, olha só. Então, só para recapitular aqui, né? O bloco, ele sai daqui, aqui ele tem velocidade máxima, né? Ele sai com velocidade máxima, energia cinética máxima aqui. À medida que ele... Lembra que isso aqui é um plano infinito, tá? Sem atrito. Tá? Então, esse bloco aqui ele vai andando, ele vai chegar um determinado momento que a altura aqui, cada vez que ele está andando para cá, ele está ganhando o quê? A altura está ganhando energia potencial. Né? Vai chegar um momento... Ganhar energia potencial significa o quê? Uma vez que as duas são igual a uma constante. Ganhar energia potencial significa perder a cinética. Chega uma hora que a cinética vai ser zero. Tá? Agora, quando ele fala que esse cara aqui não tem atrito, ele está falando o seguinte, isso aqui é uma placa sem... Tem uma placa aqui, sem atrito, e tem uma força-peso, que no caso aqui também dá diagonal. Tá vendo? Então, é como se isso aqui fosse uma rampa. Você tem aqui uma componente dessa força-peso aqui que está na direção da rampa. Então, esse cara aqui, essa força aqui, vai fazer com que esse bloco volte a andar sobre a rampa agora para trás. Te convenceram? Agora foi. Obrigado. Agora foi, né? Valeu. Eu achei estranho porque é como se estivesse contrariando a primeira lei de Newton, que o objeto tende a permanecer em um movimento retilíneo uniforme, né? Isso, claro, mas o lance é o seguinte, a gente tem que lembrar que, olha só, se eu estou falando que ele tem energia potencial, significa que ele tem o quê? Que ele tem uma força agindo sobre ele. Ele está sujeito a uma ação da gravidade que, no caso, tem uma força-peso. Tá? Então, ele não está sem nenhuma força agindo sobre ele. Ele vai mudar, essa força vai mudar o estado do objeto. Tá bem? Ô, professor. Fala, Wagner. Outra questão também. Se esse bloco tivesse peso suficiente para inclinar esse plano. Aí seria legal pra caramba, né, meu? Seria legal, né? Pô, seria irado, né? Olha só, Wagner. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu até apagar aqui. A gente tem um espaço aqui
apagar aqui essa história aqui. Olha só. A gente tem o seguinte, né? Você tem aqui a Terra. Aí, inicialmente, você tem aqui um plano. Aí, essa nossa como é que é? Esse nosso objeto aqui, ele se desloca, né? Quando ele se desloca, esse carinha aqui, né? Ele vai querer fazer assim, né? É isso. Não é isso? E aí ele vai querer sempre, ele vai sempre fazendo assim. Eu acho que ele vai bem, se for um plano infinito, um plano infinito de massa nula. É verdade. Aí teriam muitos. Teria inércia desse cara, assim, nessa inércia desse cara infinito, assim, fazendo essa. Deve ter que ter, né? Que você cria um momento aqui na realidade. Você cria um momento aqui quando você tem, isso aqui é uma gangorra, né? Você tem esse cara aqui, uma força para baixo, daqui vai ter um certo tempo para cair. Mas sendo um plano infinito, massa zero, aí eu acho que ele ia acompanhar sempre o movimento ali do. É isso mesmo. Aí eu estava pensando em questão de energia. Aí, no caso, a energia cinética seria constante, né? E a potencial gravitacional também. Então, olha só. O que você descreveu é exatamente a seguinte situação. Sabe qual é essa situação? É esse objeto aqui, andando numa superfície esférica sem atrito. É verdade. Então, nesse caso aí, quanto é que vale a energia potencial gravitacional? Sempre o mesmo valor, zero. E a energia cinética está o quê? Constante. Tá? Então, essa situação que você descreveu seria essa aí que a gente está. Seria um objeto andando em cima de uma terra de gelo. Assim, ela vai ficar andando sempre. Se você dá uma velocidade inicial para esse cara aqui, ele vai sempre ficar andando. Tá bem? Tá, entendi. Valeu. Legal. 3 blocos. Qual dos 3 blocos terá uma velocidade maior ao chegar no final? Primeiro, né, professor? Por quê? Porque ele vai ser o único que vai ter o ganho de aceleração constante durante todo o período. Ah, não. Ele vai ter o ganho de aceleração constante do meio também, mas só que o do primeiro vai ser maior. O do segundo vai aumentando. Eu diria que é igual, professor. Não? Porque eles têm a mesma massa e estão à mesma altura. Então, mas se bem que ali o terceiro parece que ele vai parar um pouco mais alto, né? É isso mesmo ou não? Não, é como se fosse a mesma altura. Acho que seria a mesma altura. Se eles pararem na mesma altura, como eles têm a mesma massa, estão à mesma altura, é a mesma energia potencial no início, que vai ser a mesma energia cinética no final. E agora, José? Como é que a gente junta essas duas ideias aí que ele estava falando? Quem estava falando antes do João Vicente? Era eu, professor Rafael. E aí, Rafael? Como é que a gente junta essa sua teoria com essa aí que ele acabou de falar? Me pegou, não sei, tô pensando Cara, aqui. também me pegou também, tô pensando também. Vamos ver se a gente pensa junto aqui alguma coisa para a gente safar dessa. Eu acho que dá para a gente
fazer uma associação, né, do trabalho, que seria igual à variação da energia cinética. Aí, como a força é a mesma, né, que seria só força-peso atuando sobre eixo, aí a velocidade iria variar, né? Porque aí a força-peso é a mesma, a massa é a mesma. Então, a variação seria de velocidade e distância. Deixa eu ver. Velocidade no caso da energia e a distância no caso do trabalho. Aí, acho que quanto maior a distância percorrida, aí a velocidade também seria maior. Não, ou menor. Calma aí, tem que fazer essa conta aqui. Professor, eu acho que o que pode variar é o tempo, não? Porque então, olha só, o que o Rafael tinha falado era rapidinho, é só em relação à aceleração. Aí o primeiro ele poderia chegar mais rápido, porque tem uma aceleração maior, mas seriam tempos diferentes, mas a velocidade final seria a mesma. É por aí, olha só, aquela pergunta lá do começo, mas aqui foi uma das primeiras coisas que a gente perguntou nesse curso, né? Era assim, era em relação à aceleração e à velocidade, né? Qual dos três tem uma aceleração? No caso aqui, ó, esse cara aqui, ele tem uma aceleração constante e uma velocidade aumentando. Esse cara aqui também tem uma aceleração constante, só que menor do que aquela, e a velocidade aumenta. E esse aqui tem uma aceleração que está diminuindo. E a velocidade está aumentando. Era em relação a qual dos três tem a velocidade aumentando, a velocidade diminuindo, a aceleração aumentando, a aceleração diminuindo. Essa que era a pergunta. Mas agora a gente sabe o quê? Que a energia se conserva. Todos os três casos têm a mesma energia potencial. Né? Todos os casos têm a mesma energia potencial. Então, como a energia potencial dos três é a mesma, a energia cinética dos três, como a energia potencial mais a cinética se conserva, né? É uma constante, a energia cinética das três é a mesma, consequentemente, os três vão ter a mesma velocidade. Tá bem, gente? Sempre a gente está batendo a mesma tecla, né? A energia se conserva. E aqui a gente vai bater na tecla um pouquinho diferente só, que continua a energia se conservando. Mas a energia se conserva de uma forma... então, o trabalho realizado de uma forma ou de outra forma é exatamente o mesmo, no caso da alavanca e no caso da polia. Isso ficou claro para vocês, não? Vocês chegaram a ver esses exemplos? Sim, professor. Sim, professor. Vamos ver se viu mesmo. Não, olha só. Esse exemplo é um exemplo importante. Ó. A máquina hidráulica ela empurra um lado, quando você empurra 10 centímetros, o outro lado aumenta só 1 centímetro. Então, aqui ó, quando eu abaixo 10 centímetros aqui, esse cara aqui só sobe 1 centímetro. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com essa diferença aqui. Esse volume aqui todo, ó, como esse cara aqui tem um diâmetro maior, esses volumes aqui são iguais. Então, quando eu desço aqui desse equivalente a esse volume aqui, eu tenho que, como o diâmetro é maior nesse caso aqui, eu tenho que subir numa altura menor para deslocar o mesmo volume. Tá?
a pergunta qual é, né? Qual é a força máxima que o pistão grande seria capaz de exercer se o pistão pequeno fosse empurrado para baixo, uma força de 100 newtons? 1000 newtons, professor? Acho que 1000 newtons. 1000 newtons, isso mesmo. Né? Então, aqui você está aplicando... lembra que aqui, ó, a força vezes a distância desse lado aqui tem que ser igual à força vezes a distância desse lado aqui, né? Então, a força aqui é 1000 newtons, aqui é 100 newtons, vezes 10. Aqui, então, vai ter que ser 1000 newtons, vezes 1. Né? Porque esse produto aqui vai ter que ser o mesmo. Tá bem? Essa que é a ideia aqui desse problema, né? E aí ele fala bastante dessa coisa das máquinas. Não sei se vocês repararam nisso, né? Na coisa da polia, né? Que a polia, ele está exatamente fazendo isso, né? Você está... no caso da polia, acontecem duas coisas simultaneamente, né? Tanto quando você aumenta o número de cordas aqui, você está diminuindo, quer dizer, aqui, esses 500 newtons aqui, se eu tiver 10 cordas aqui, cada corda vai ter 50 newton, né? Porque a soma delas vai ter que dar... a soma delas tem que dar os mesmos 500 newtons de baixo, né? Por outro lado, se eu tenho 10 cordas, significa que a distância que eu tenho que percorrer também é 10 vezes menor, né? Então, essa relação do número de cordas com a distância que você percorre, isso que vai fazer com que você consiga, por exemplo, uma pessoa que aqui está parecendo que não é muito forte, consegue levantar uma coisa muito, muito pesada, né? Porque você está distribuindo esse peso aqui, e aí aqui também, no caso, o que ele tem que pegar aqui é só 1/10, se são 10 cordas aqui, né, ele tem que pegar só 1/10 da força total, que seria 500 newtons, tá? Então, ele fica brincando com esse conceito de diversas formas, né? Vocês conseguem ordenar aí essa sequência de forma crescente? Vai ser BAC, professor? Alguém mais quer falar, além do João Vicente? ABC, eu não sei. Talvez. Eu acho que A vai... Peraí. Eu acho que A vai ser maior, né? A força que ele vai usar, não sei. É do menor pro maior. É do menor? É de... Isso. É decrescente, né? Do maior para o Decrescente, acho que é menor. maior não, do maior. que o menor, Viajei. Li errado. Ah, não, eu li errado também. O maior, Então, qual desses três aqui? Maior é o C. eu acredito que o maior seja o C também. Por quê, gente? É o próprio exemplo que ele dá no livro, que, no caso, os dois sentidos estão apontando para cima. Os dois sentidos da força. Então, o sentido da atração do lado da corda, né, que está presa no teto, sei lá, na parede, e a atração que está nele. Aí, como se ele estivesse fazendo 2 vezes a força do total. Como se ele estivesse pegando o peso total do objeto. Porque a distribuição do peso está nas duas trações. E como se ele estivesse fazendo as duas forças. Então, vamos ver aqui o seguinte, olha só. Esse cara aqui tem certo peso aqui, tá? A massa dele aqui, tá? A tensão nesse fio aqui é igual
ao peso. Eu tô desenhando esse A aqui, tá? Esse aqui. Tá certo, gente? A tensão que segura aqui o bloco é igual ao peso. Tudo bem? Tudo bem, professor. Esse cara que está rodando, não, ele está parado, né? Então, essa tensão aqui desse lado tem que ser igual à tensão desse lado aqui. Ele está sustentando, né? E aqui, então, quanto é que ele mede aqui no dinamômetro, né? Quanto é que ele vai medir aqui nesse dinamômetro aqui? Ele vai medir T. E no caso, T é igual ao peso. Igual a P. Tá, então aqui, se esse cara aqui é P, aqui ele vai medir P. Tá bem? Vamos olhar agora o C? Vamos olhar o C, hein? Que é essa que é jogada, ó. Você tem aqui a rodana, você tem esse carinha aqui, tem o P aqui embaixo, né? Gente, tem duas tensões aqui. Quanto é que vale cada uma dessas tensões aqui? Meio P. Vai dividir o valor P sobre 2. Exatamente, ó. P sobre 2. Tá? Por quê? Porque esse corpo aqui, ele tem que estar em equilíbrio, né? Você tem que ter, no final das contas, P para cima e P para baixo. Então, como são duas cordas, uma de cada lado, cada tensão aqui tem que ser igual a P sobre 2. Só que, então, essa tensão aqui desse dinamômetro, quanto é que vale? Que está ligado aqui? P sobre 2. P sobre 2. Tá? Então, no C aqui, ó, P sobre 2. Agora, vamos olhar esse caso aqui, o B, tá? Olha só. Cara, é muito legal fazer isso, né? Vocês não acham o máximo? Não, sério. É muito bacana, né? É legal, mas questão de polir às vezes é difícil, professor. É bonito demais, né? Aqui tem P aqui. Aqui não mudou nada, né? T sobre 2. T sobre 2. Aqui em cima é o quê? T sobre 2. T sobre 2. Aqui é T sobre 2 também. Então, a resposta aqui em ordem decrescente, tá, gente? Pelo amor de Deus. A, B igual a C. Tudo bem? Tá na paz? Luiz Paulo, isso mesmo. Você escreveu, né? A e B igual a C. Isso mesmo. Funcionei da mesma forma. Que bom. Muito bem. E aí, do rendimento, né? Quem que estava com dúvida no rendimento? Era eu, professor. E aí, João Vicente, fala a sua dúvida do rendimento para mim. Adoro dúvidas. É que no próprio livro, bem no finalzinho, logo abaixo dessa imagem que você botou, primeiro ele fala da conservação de energia, né? Que a energia não pode ser criada nem destruída. Mas aí ele fala de energia útil disponível e ele usa até uma frase: o meio ambiente ao nosso redor é o cemitério da energia útil. Só que, por exemplo, eu tenho um carro com uma determinada energia cinética e aí ele freia. Aí uma parte vai aquecer o solo, né, os pneus, e aquilo ali vai virar energia térmica que... Aí é a minha dúvida, o que acontece com ela depois? Se ela não pode ser destruída e ela não pode voltar a ser energia mecânica, o que acontece com ela depois desse processo?
essa questão filosófica profunda, João Vitor, sobre ciência. Não, ele dá um exemplo, né? Deixa eu só ver se eu volto aqui. Esse exemplo aqui, né? Olha só. A energia cinética aqui, a energia potencial aqui é grande, né? Aqui a energia cinética é zero. À medida que ele vai caindo, a potencial vai diminuindo, a cinética vai aumentando, o potencial diminuindo, a cinética aumentando, potencial quase chegando a zero, aqui a cinética aumentando, e aí aqui a cinética a potencial é zero e a cinética é máxima. Pronto, transformou tudo, né? Quando ele cai aqui dentro, ele vai da energia cinética máxima para energia cinética igual a zero, que ele para. Não é isso? Isso. Para onde é que vai toda essa energia aqui inicial, então? Para onde é que vai toda essa energia inicial? Térmica. Uma dúvida que eu tenho, se um processo, por exemplo, se fizer barulho, pode dizer que uma parte virou energia acústica também? Pode então, sim. Energia acústica, térmica. Térmica, né? Então, se você, digamos que não faz barulho nenhum, cara, faz muito pouco barulho, tá? Se você medir aqui a temperatura da água, você vai ver que a quantidade de energia, de calor que foi transferida para essa água aqui, vai ser exatamente a variação dessa, vai ser igual a essa energia cinética ali. Então, a variação de temperatura que você vai ter na água vai corresponder a uma variação de temperatura gerada por um calor correspondente a 10.000 joules. Tá bem? Tá bem. Aí você fala o seguinte, gente, mas o que acontece? Aí o que vai acontecer? Aquela água naquele balde ali aumentou um pouco a temperatura, depois de um tempo, o que vai acontecer? Ela vai voltar a ficar a temperatura ambiente, né? Porque a gente está num banho térmico, vai termalizar com o ambiente. Na realidade, o que está acontecendo? Ele está perdendo para o ambiente e a temperatura dele está diminuindo, até que ele termaliza. A minha dúvida foi essa. Ele disse que no livro diz que quando chega nessa temperatura ambiente, só diz que essa energia não pode mais ser usada. Mas aí é porque ela é dissipada de várias outras formas. Aí você está... Quando você está dando calor para esse ambiente, e esse calor se perde, o que você está fazendo é aumentando a entropia desse sistema todo. Eu tinha pensado no conceito da entropia também, mas eu não sabia se aplicava. Então, aí o que vai acontecer, no fundo, é isso, entendeu? Então, na realidade, a desordem do sistema está aumentando e essa desordem não tem mais como voltar atrás. Ele ficou desordenado mesmo. Ele não vai voltar sozinho para trás. Você, de forma natural, de forma espontânea, não vai acontecer nada que vai fazer com que a temperatura daquele balde ali aumente sozinha. Entendeu? Entendi. Mas então, de certa forma, tem vários processos, né, em que a gente não sabe exatamente o que acontece com a energia depois disso, não sei, e só aumenta a entropia, né? Diz isso, mas aquela energia térmica teve que, sei lá, aconteceu alguma coisa com ela, mas que não é relevante para aquele sistema ali. Não é mais relevante para aquele sistema ali. Para o sistema que você estava estudando, você pode até medir o aumento da temperatura naquele balde da água. Legal. Você pode até falar, não, eu sei qual é a altura daquele cara inicial ali, medindo, você sabe a altura inicial que o cara se jogou,
medindo a variação de temperatura da água. Entendeu? Mas depois que a temperatura da água termaliza com o ambiente, você perdeu toda a informação que você tinha. Você não tem mais informação nenhuma. Porque o ambiente ele é tão grande que você não vai conseguir nunca medir a variação da temperatura do ambiente. Tá bem? Entendi, professor. Obrigado. A simulação a gente fez, né? Na ausência de ar, uma bola atirada verticalmente para cima, com uma certa energia cinética. Ela retorna ao mesmo nível com a mesma energia cinética. Quando a resistência do ar for um fator que afete a bola, ela retorna ao mesmo nível com uma energia cinética maior, menor ou igual ao original. A energia não vai ser dissipada não, professor? Vai, né? Ou seja... Sim. Vai ser menor, né? Eu acho que vai, né? É isso mesmo? Acho que é. Tem certeza disso? Esse cara aqui não mostra energia cinética. Não mostra. Estava pensando que naquela simulação do projétil aqui, se tinha energia, mas não tem energia aqui, não. Eu concordo com o Pedro, professor. Ela vai ser menor. Vai ser menor, né? Então, um pouco isso que a gente está falando, né? A energia, ela, durante o trajeto todo, né, a força de atrito está agindo no sistema, está diminuindo essa velocidade, mas o mais importante é que essa energia está sendo dissipada em forma de calor com o ar que ele está entrando em contato. Então, parte dessa energia vai ser dissipada. Quando ele chega embaixo, ele não chega com a mesma energia cinética que ele saiu, né? Porque parte dessa... Tanto que o quê? Tanto que existe uma velocidade... Como é que chama aquela velocidade mesmo? Quando você não aumenta mais a velocidade na queda livre? Terminal, professor. Velocidade terminal. Lembra? Se fosse assim, olha só, você dá um tiro para cima, né? Você dá um tiro para cima, a bala vai lá em cima. Se a gente estivesse num ambiente sem ar, a bala ia voltar com a mesma velocidade para baixo. Só que o que vai acontecer? A gente sabe que ela vai chegar lá em cima, ela vai começar a descer e a força de atrito começa a agir sobre ela. Quando a força de atrito se igualar à força-peso, o que vai acontecer? A velocidade fica constante. E a partir dali, a partir daquela altura, ela não cai mais, não cai mais acelerada. Até tem uma questão da prova que muitas pessoas erraram, né? Vocês viram isso? Sim, eu acho que eu errei essa. Eu não tive tempo de ver, não, professor. Qual foi? Era a questão que falava assim, ó. Qual dos dois tem maior força de atrito na situação que chegou na velocidade terminal? Uma folha caindo aberta ou uma folha amassada? Qual dos dois tem maior força de atrito na velocidade terminal? Que silêncio. Que coisa horrível. Professor, você pode repetir a pergunta? É porque eu estava comendo. Eu tô pensando, professor, é que eu errei essa daí. Olha só. Uma folha caindo. Uma folha caindo. Tá? Então, você tem o peso e a força de atrito. Agora, vamos lá. Uma força caindo. Você tem o peso e a força de atrito. Na situação que tanto esse aqui
como esse aqui estão na velocidade terminal, em qual dos dois tem a velocidade terminal maior? Desculpa, qual dos dois tem a força de atrito maior? Não é igual, professor? É igual. A força de atrito é igual, professor. Força de atrito é igual, né, galera? Eu Pô, entendi errado a pergunta. Na prova eu entendi errado a pergunta. força de atrito é igual nos dois casos. Porque na velocidade terminal, a força de atrito é sempre igual a peso. É essa a própria definição de você chegar na velocidade terminal, né? É a força de atrito ir aumentando até chegar ao valor do peso. Então, nessa questão, tanto essa folha caindo aqui, como a bolinha, como as duas massas são iguais, a velocidade terminal, a força de atrito é igual nos dois casos. Bem, gente, pelo jeito, a maioria de vocês foi super bem nesse questionário, né? Deixa eu pegar aqui um que vocês, nessa questão aqui, né? O sistema de polias mostrado tem uma massa de 10 kg, está suspenso. Considere que as polias e a corda sejam de massas desprezíveis, que não exista atrito. Sem atrito, significa que a tensão Então, gente, essa questão aí vocês erraram, né? Quase metade errou. Alguém consegue explicar? Então, professor, no meu aqui, eu coloquei minha resposta, entendeu? Aí, tipo, não foi considerada toda. Mas o engraçado é que no gabarito que tá lá, é a mesma resposta que eu dei. Tu faz o seguinte, Vinícius. O meu tá a mesma coisa, eu vi o porquê, professor. É por causa da letra maiúscula. Que você escreveu quilo sem o K maiúsculo. Eu fiz a mesma coisa. Quilo eu escrevi com lá maiúsculo. exatamente o mesmo valor. Mas... Olha só, faz o seguinte para mim, envia um e-mail via AVA, fala para mim isso. Professor, você tem que considerar o quilograma com letra minúscula, maiúscula. Escreves aí e fala qual é a questão direitinho. Porque às vezes mistura e eu não sei, tá bem? Tem que falar pelo menos o início ali da... Então, Ana Júlia, você também faz a mesma coisa. Envia uma mensagem para mim pela plataforma, falando exatamente isso. Isabela também, tá ok? Mas fala qual é a questão, senão eu fico perdido. Pelo AVA mesmo, pode ser pelo AVA mesmo, tá? Pode falar, professor? Pode falar. Foi como o senhor explicou anteriormente, aquela questão da polia. A gente sabe o peso de A. A gente sabe que a tensão aqui na primeira corda do B vai ser igual ao peso de A. Então, a corda da esquerda de B vai ser 100 newtons, no caso. Aqui, né? E a corda da direita, isso. A corda da direita também vai ser 100 newtons. Então, no caso, ela tem o dobro da massa. Show de bola. É isso mesmo. Esse cara aqui tem o dobro da massa. Beleza, né, galera? Aí, voltando aqui para o começo, quer dizer, então esses aqui quase todo mundo acertou, né? A massa é a velocidade de 3. Ordena em sequência. Alguém ficou com dúvida nesse aqui? No 51, quase todo mundo acertou, né? Esse aí fiquei não, professor. Esse aqui, você ficou na dúvida? Não, eu não fiquei na dúvida. Não ficou, né?
Tá. Esse aqui foi o que o pessoal mais errou. E é basicamente esses aqui todos também. Todo mundo acertou praticamente, né? Alguém tem alguma dúvida sobre esse exercício aqui do questionário? Esse aqui da montanha-russa foi o que também, de novo, algumas pessoas erraram, né? Esse eu errei do módulo da velocidade, eu errei, professor, em alguns pontos, mas só que aí quando o senhor explicou aquela questão da pedra nas 3 posições, aí já esclareci. Já esclareceu, né? Uhum. Energia cinética e, quer dizer, é fácil a gente começar pensando na potencial, né? Começa com a potencial, então a potencial aqui decrescente vai ser AECBD, né? E aí a cinética vai ser o contrário. E o módulo da velocidade vai ser igual à cinética, né? Isso aí, professor. Show de bola, né, galera? Gente, se ninguém tem nenhuma dúvida que a maioria das pessoas acertou aqui esse questionário, né? Se vocês não têm dúvida nenhuma, para minha aula terminou. Eu teria uma dúvida, acho que se não me engano, é relacionada à velocidade. Porque eu acertei do A, do C e do E, né? Só que no B e no D, eu acho que eu botei no D como mais rápido. E no B, um pouco menor, né? Um pouco menor a velocidade. Só que, se eu não me engano, a resposta era para ser igual, né? Não, acho que não. Não? Peraí, rapidinho, só vou abrir aqui meu AVA para ver. Abre aí. Dá uma olhada aí. A altura é diferente. A altura é diferente. Do B e do... A altura é diferente. Não, sim, por isso mesmo, pô. Eu botei que era diferente, só que ele considerou, acho que errado. Vou dar uma olhada aqui rapidinho. Então, em termos decrescente, é D, B, C, E, A. Verificou aí? Se tiver diferente disso, você também manda uma mensagem para eu dar uma olhada lá na resposta do AVA. Consegui abrir aqui, professor. Calma aí que eu vou só... Tá. É relacionado realmente. Eu botei... Cadê? Não, professor, esquece. Tá de boa? Não, tá de boa. Foi falta de atenção minha. Perdi 4 décimos à toa aqui. De bobeira, hein? Não, é porque... eu tinha pensado em ter botado a D. Não, tá tranquilo, professor. Agora eu vi minha Não pode dar bobeira na prova não, hein, meu? Tá? Não, professor, eu também perdi 2 décimos de bobeira. Tem que ser coincidente na prova. Galerinha, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer aí sobre as questões, não? Não, deixa eu... Acho que não, eu não tenho, não. Tá. Deixa eu então aqui parar de... No decorrer da aula, eu consegui sanar a dúvida legal. Ah, que bom. Maravilha. Gente, eu vou parar aqui de gravar, tá?